Sou Anja Sol passando para dar um oi. Hoje faz 8 dias que eu fiz a cirurgia no olho e estou ainda de repouso, né? Aproveitando para descansar bastante, dormir bastante, porque os remédios me dão sono, os colírios me dão sono. Ah, maravilha. Mas enfim, passando também para dar umas dicas literárias, eu tô aproveitando esse tempo livre quando eu não estou dormindo para ler, né? É uma coisa que eu gosto bastante. Eu li, antes da cirurgia, um livro chamado O Segredo do Clube Brian, que é bem legal, é um livro de suspense. Ele conta a, a história de uma casa, né, que é tipo uma pensão, e ele começa a relatar as histórias das pessoas que moram naquele lugar. O livro começa com um corpo estendido, né, lá no sótão, e a polícia tentando descobrir quem matou aquela pessoa. E aí, depois eles acham outro corpo na sala. E é bem legal o livro, porque todos os moradores da pensão, elas estão na pensão quando isso acontece, né? O Dia de Ação de Graças, né, nos Estados Unidos. Então, eles estavam todos reunidos lá para essa comemoração e acaba sendo um dia bem conturbado para todos eles. Mas o livro é legal que ele vai contando as histórias de cada morador dessa pensão. E o final é bem surpreendente, né? Porque só no final que a gente consegue descobrir quem realmente foi o assassino daqueles dois corpos, né? E encontrados lá. Então vale a pena ler, é um livro que prende bastante a gente. É um tanto cansativo, sim, em algumas partes, porque eu confesso, né? Como são vários moradores, são várias histórias. Algumas são bem legais, algumas eu não achei tanto assim. Mas assim, é bem legal que é um livro que se passa é, nos Estados Unidos. Então tem todo aquele contexto do pós-guerra, onde tem refugiados de outros países, né, que vieram, que no caso foram morar nos Estados Unidos porque saíram dos países que estavam em guerra, né, na Europa. E então eles têm lembranças da Segunda Guerra, eles têm lembrança dos conflitos que sofreram, né? Então eles, cada um tem as suas características, né? Tem uma senhora lá, acho que é Rebeca, é o nome dela, se não me engano, 70 anos, que ela ainda sofre discriminação por ter sido extraditada do país dela, né? Tem os personagens negros que sofrem discriminação, tem pessoas, uma mulher lá que ela é muito jovem, muito bonita e ela é discriminada porque ela é bonita, né? E ela é muito inteligente e as pessoas acham que ela consegue as coisas só pela beleza, não, pela inteligência mesmo, por onde ela está, pelo que ela conquistou. E tem o famoso chá de sol, que é uma coisa bem bacana que no começo do livro as pessoas elas não tinham esse contato, essa interação umas com as outras, elas simplesmente moravam no mesmo lugar lá e não tinha amizade umas com as outras, mas daí por causa de uma moradora que chega, né, ela apresenta o chá de sol para as pessoas e começa a reunir as pessoas no quarto dela, lá que ela faz janta, faz né, as pessoas se reunirem lá para conversar uma vez por semana, eles acabam criando um vínculo de amizade muito bacana. Por isso que se chama o Clube da Casa Praia, né, que eles fazem como se fosse um clubinho para se reunir todo final, toda semana, né? Não é no final de semana, né? Nas quintas-feiras, se não me engano, que eles se reúnem. E é bem legal, que daí ela vai conquistando todo mundo vai pegando amizade um com o outro, né? Tem uma senhora que ela era professora de educação física, se não me engano, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela foi jogadora de beisebol por muitos anos. Começa a contar a história dela, das conquistas dela, é bem emocionante, assim, bem bacana. Tem uma menina que é filha da dona da pensão, que ela é ignorada pela mãe, né? E aí ela quer aprender a cozinhar e ninguém acredita nela. E aí essa moça do chá de sol acredita e começa a influenciar que os outros acreditem, dê oportunidade e ela começa a aprender e faz umas coisas incríveis, inclusive participa de um campeonato lá, tipo o Masterchef da vida, que não é esse o nome, né? Mas é tipo como se fosse um Masterchef culinário para jovens, onde ela se destaca com uma receita bem legal que uma outra moradora passa para ela. Então eles acabam interagindo, todo mundo vai torcer por ela, é bem legal. O menino, que é o irmão mais velho dessa menina, também tem uma história bem legal, porque ele vê o pai sair de casa, né, muito cedo e não volta mais. E ele acaba assumindo para ele muita responsabilidade. A mãe tira ele da escola para poder ajudar ela na pensão
E aí ele acaba cuidando das coisas da pensão, cuidando da irmãzinha pequena. E depois ele acaba se descobrindo, né? Por causa dessa moça do chá de sol, ele encontra o pai dele de novo, perdoa o pai dele e reconstrói a vida familiar deles, né? De certa forma, né? E é bem legal, assim, tem bastante detalhe bacana no livro. Tem a história de uma moça que se envolve com um gangster. É bem interessante mesmo, vale a pena a leitura. Outro livro que eu li na semana passada, eu comecei a ler de sábado para domingo, já tinha feito a cirurgia. Porque é um livro que eu gostaria, que eu queria muito ler, que é 1984, do George Orwell. Esse livro é muito legal mesmo, vale a pena ler. Porém, eu só indico para quem quer realmente entender algumas coisas do nosso cenário político, do mundo capitalista que vivemos, do mundo utópico do socialismo que muitos querem, né? E o George Orwell, ele é muito inteligente e sagaz. Ele mostra em meias palavras o que é essa divisão do socialismo e capitalismo na prática, como ele funciona, né? Eu já tinha lido um outro livro dele, que é A Revolução dos Bichos, para quem nunca leu nada do George Orwell, é um livro que vale a pena também conhecer. Ele é uma fábula, né? A Revolução dos Bichos, e ele faz essa analogia do como seria o mundo ideal se o mundo fosse socialista, né? Os bichos lá, eles se revoltam contra o dono da fazenda e estabelecem ali um mundo onde todo mundo é igual, os direitos são iguais, mas na prática não é bem assim. E isso mostra muito do caráter das pessoas e do porquê o socialismo não funciona na real, né? Sempre tem surpresinhas lá no final e umas mensagens bem interessantes. O livro lá que eu estava falando antes, 1984, é um livro de ficção, né? Então ele se passa numa cidade, entre aspas, do futuro, onde as pessoas são constantemente vigiadas por um regime totalitário. E lá ele não fala se é de direita ou se é de esquerda, né? Mas assim, qualquer regime totalitário é ruim, né? E fala da vigilância constante, que os personagens não podiam falar abertamente, não podiam pensar abertamente sobre nada, religião, política, opinião, porque tinham microfones e telas, né, que vigiavam eles constantemente. Esse livro parece que é futurista, mas não é. Ele é da nossa realidade. Nós já temos países que vivenciam isso, né? Que as pessoas são vigiadas, nós mesmos somos. O nosso Google tá lá sempre ativado o microfonezinho, a menos que a pessoa vá lá nas configurações do Google e desative, né? Mas senão o Google fica ali constantemente escutando tudo que a gente tá falando, né? Quando tá perto do celular, quando tem os Google Assistente ou as próprias Alexas da vida. E aí eles mandam para uma central de dados. E por isso que a gente recebe instantaneamente no Instagram, no Facebook, no TikTok da vida, quando abre ali, tem lá o quê? Eu, propagandas referente àquilo que a gente estava falando, por exemplo. Se eu falar, eu preciso comprar um Dorflex. E eu abro o Instagram, tá lá a propaganda da farmácia mais perto de mim, com o que eu estava falando há minutos antes. Então, nós já vivemos num mundo de vigilância constante. Lá no livro de 1984, fala da nova língua, né? Esqueci o nome como fala, nova língua, uma coisa assim, nova língua, que eles alteram a, a língua, o idioma, que no caso seria o inglês, para reduzir palavra. Já houve uma tentativa real disso há alguns anos para reduzir as palavras que eram faladas, porque o que acontece? Você só controla uma população quando você domina a língua, o idioma que ela fala, a religião que ela segue e a cultura que ela vivencia. E quando você suprime palavras do dicionário, você impede a pessoa de se expressar ou encontrar recursos para explicar ou entender aquilo que ela quer dizer, né? Então é muito complicado isso e George Orwell deixa claro no livro
que a linguagem é um mecanismo mais usado para controlar a forma de reduzir o pensamento das pessoas e controlar a forma de pensar das pessoas. Porque uma população que não pensa, ela não reage. E é uma coisa bem triste que a gente vem constatando ao longo dos anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, que os governos fazem isso. Eles vão minando a educação, cada vez vai ficando mais sucateada, os alunos cada vez vão sendo mais submetidos a ensino de não tão boa qualidade, cada vez mais é incentivado leituras de livros, séries, filmes que não tem conteúdo que faz pensar, refletir, né, de assuntos sérios, né, que fazem a gente evoluir. E assim as pessoas vão, entre aspas, emburrecendo, ficando mais suscetíveis a qualquer coisa que seja lhe impostas. E é um livro assim que muita gente não gosta. Eu adorei o livro, super recomendo, vale a pena a leitura. E assim, daqui a um tempo é um livro que eu quero ler de novo. Esse livro, 1984, ele tá na lista de livros para ser banido dos Estados Unidos, é proibido nas escolas, porque ele é complexo, né? Quando o Trump assumiu o poder, ele estava em alta, esse livro. Agora já está para ser tirado, porque é um livro que é problemático. Toda vez que você tem algo que mostra a estrutura política de um país ou de uma nação, de um sistema, isso gera problemas, porque se pessoas lerem, né, como na época da Inquisição, que as pessoas não podiam ler a Bíblia, né, porque se lessem, ia saber que não, nem tudo que era falado nas igrejas era verdade. Então, a própria Bíblia diz, né, conhecerei a verdade e a verdade vos libertarei. Só quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente consegue compreender as coisas da vida e poder ter consciência para fazer as escolhas certas. E muita gente não quer isso, né? Tá bom. O próximo livro que eu gostaria de indicar nesse vídeo longo é Mapa do Coração, que eu li, eu comecei a ler ele anteontem e terminei hoje, porque eu tô tendo bastante sono picado, né? Tenho dormido bastante, então tem horas que eu fico lá sem sono, tenho que ler pra distrair um pouquinho. E é um livro bem bacana, é um romance bem legal, assim, que ele conta a história de uma moça que ela era viúva, tem uma filha, né, adolescente, e ela se envolve com um rapaz que era divorciado, né, que sofreu muito porque a mulher traiu, essas coisas assim, e ele ficou muito tempo sozinho. E aí ele é muito bonito e ele vai para a cidade dela procurar ela porque ele é um professor de história. E o pai dele morreu e não foi encontrado o corpo, né, no Camboja. E só que ele tem uma câmera com um filme que precisa ser revelado e essa moça, ela trabalha justamente com isso, né, com revelação de filmes e essas coisas. E ele vai atrás dela para ela revelar esse filme, porque a câmera é antiga, não é qualquer pessoa que pode abrir e revelar essas fotos. E aí ela acaba perdendo essas fotos, né? Acaba tendo um problema lá, porque a filha vai pro hospital e ela fica nervosa e acaba danificando o filme. E aí por isso ele acaba indo buscar e não encontra as fotos prontas, fica muito chateado, eles acabam se conhecendo ali. Depois ele compreende a situação e ela tenta ajudar ele de outras maneiras, até que eles descobrem, né, na casa da família dela, do pai dela, que havia uma câmera também escondida no sótão com uns filmes. E aí, por causa desses filmes, eles vão juntando os pontos e reconstrói a história das duas famílias, tanto da desse rapaz, eles acabam encontrando o, as pistas para levar até onde o pai dele havia sido enterrado, como da família do pai da moça, que
sofreu muita discriminação durante a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, porque ele achava que era filho de um, de um cara lá que tinha sido colaborador dos nazistas, mas na verdade ele não era, né? A mãe dele, né, no caso a avó da moça, ela traiu o marido e por causa disso ela engravidou, né, de um americano, um soldado americano que ela havia resgatado. E aí ela tira algumas fotos e essas fotos também são pistas para desvendar esse mistério. É bem bacana, é bem legal, um romance bem gostoso de ler, bem fluido, que vale a pena a leitura realmente. Que, se não me engano, Mapa do Coração é da Suzy. Eu esqueci o nome dela. Mas enfim, procurando aí Mapa do Coração, vocês vão achar. É bem legal, vale a pena a leitura. E o Segredo da Casa Braga, eu já esqueci o nome do autor também. Mas enfim, é isso aí, galerinha. Um ótimo dia a todos e boas leituras.